sua Bíblia em Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 20, e a gente vai encontrar aqui um texto que a gente conhece muito bem, que a gente já leu, já ouviu várias vezes, segundo Crônicas 20. É um texto muito longo e nós não vamos ler todo ele. Vamos analisar em partes e vamos iniciar apenas do versículo 1 ao versículo 4. Todos acharam? Diga amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá e disseram: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Pai querido, Pai bendito e amado Deus, louvado seja o teu nome pela tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua mensagem, pela tua palavra. Ó Deus, fala conosco nesta noite. A nossa maior razão de estar aqui é ter um encontro contigo, Pai. A nossa maior razão de estar aqui é poder ouvir a tua voz. Esta voz tão maravilhosa, tão poderosa, que um dia nos encontrou, que um dia transformou a nossa vida, que um dia mudou a nossa história, mudou a nossa sorte. Que não seja diferente hoje, Pai. Que a tua palavra mais uma vez venha nos encontrar. Que a tua palavra seja como uma flecha, que o nosso coração seja como um alvo certo e que ela venha nos acertar, que ela venha trazer a vontade de Deus para a nossa vida, Pai. Nos colocamos à disposição do teu Espírito Santo para que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um de nós. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus e que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Eu peço que você tome o seu assento. Obrigado. Irmãos, todos nós necessitamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Vez por outra nós estamos orando e clamando a Deus: Deus intervenha, Deus faz alguma coisa maravilhosa na minha vida. Nós temos os nossos planos, nós temos as nossas estratégias, nós usamos muitas vezes da nossa experiência, mas nós nos deparamos tantas vezes com coisas na nossa vida que nós necessitamos de um milagre de Deus. Nós necessitamos de um sobrenatural de Deus na nossa vida. Isso é um fato. Todos nós necessitamos da intervenção de Deus na nossa vida. E aqui nesse texto nós vamos nos concentrar toda a atenção numa das mais extraordinárias histórias que nós encontramos na palavra de Deus. Como enfrentar situações impossíveis na nossa vida. Quem sabe você é aquela pessoa que está enfrentando algo impossível. Quem sabe você está passando por algo na sua vida e vez por outra eu passo por coisas assim que eu vejo e penso: só Deus para agir, só Deus para fazer um sobrenatural na minha vida. E esse aqui é o foco principal dessa história. E nesta história nós encontramos os princípios fundamentais para que a gente possa enfrentar situações que, do ponto de vista humano, não tem resposta. E essa história nós encontramos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu quero ler mais uma vez, agora o versículo 1 apenas. Diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Veja bem, amonitas, meunitas e moabitas. O que nós encontramos aqui são três nações inimigas, que estão mancomunadas, e que essas três se unem para atacar o povo de Deus. Que nesse momento aqui, por razões políticas, estavam divididas.
entre as duas partes, o reino de Israel e também o reino de Judá. E aqui nós encontramos uma ameaça que lemos no texto, que era contra o reino de Judá, e que tinha como rei Josafá. E aquele, irmãos, era um perigo triplo. 3 nações contra uma. Com certeza, este rei, ele foi tomado de medo, diz o texto. Com certeza, este rei, ele estava naquele dia em que ele percebia que tudo estava dando errado. Eu não sei se você já passou por um dia, ou quem sabe por uma semana, por um mês, uma fase em que você faz um planejamento, em que você sonha algo e você percebe que as coisas não dão certo. Tudo que você planeja, tudo que você faz, as coisas dão errado. Josafá estava vivendo num dia desse. Quem nunca passou por um dia desse? Em que planejando algo, tendo o cuidado de desenhar o seu dia, de desenhar a semana, mas tem a impressão que parece que tudo está conspirando contra si mesmo. Josafá estava num momento como esse. É importante nós observarmos e notarmos o versículo que nós iniciamos, no versículo 1, que diz assim: depois disto. Depois disto. Disso o quê? Quando você olha os capítulos anteriores, você percebe que Josafá, ele acabara aqui de liderar uma tremenda reforma espiritual entre os seus súditos. Texto de 2 Crônicas 17, no versículo 3, diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins, antes ele procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altares e postes ídolos de Judá. O que significa isso, irmãos? Simples. Esta nada mais é do que uma realidade espiritual sobre a nossa vida. Muitas vezes nós sentimos espiritualmente como que numa montanha russa. Quando a gente vai buscar a Deus, nos sentimos lá no alto, nos sentimos aquecidos e nos sentimos cheios do Espírito Santo e temos intimidade com Deus, estamos aliançados ali e somos influenciados pelo Espírito Santo e estamos naquela energia maravilhosa de buscar e de receber da parte de Deus. Mas outras vezes, quando nós vamos buscar a Deus, nos sentimos lá embaixo, nos sentimos frios e vazios. E por essa razão nós devemos estar apercebidos pelo seguinte fato: sempre que nós voltamos os nossos olhos para Deus, o inimigo das nossas almas aumenta os seus ataques contra nós. Sempre que nós nos colocamos na posição de oração, de jejum, de buscar, de se comprometer mais com Deus, o inimigo das nossas almas aumenta os seus ataques contra nós. Sempre que Deus está trabalhando para concretizar algo maravilhoso na nossa vida, o inimigo lança os seus ataques contra nós. Contudo, os maiores ataques do maligno na nossa vida, na maioria das vezes, são depois de uma grande vitória espiritual. Porque nós temos a tendência de abaixar a nossa guarda. Porque nós buscamos, e quando nós alcançamos da parte de Deus, nós como que relaxamos um pouco. Quando nós recebemos a vitória, nós temos uma tendência de entrar numa zona de conforto. Oramos, nós continuamos a buscar a Deus, mas não tanto quanto antes, no momento da nossa necessidade. É preciso, irmãos, que a gente entenda que a nossa batalha não é uma batalha qualquer. Efésios 6:12 afirma: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Qual é a sua reação quando você confronta com situações que vão contra a tua vida? Como você reage quando você se depara com algo que é adverso àquilo que você esperava? Quando você cria expectativa em algo e aquilo não acontece, e além de não acontecer, você ainda percebe uma afronta dos inimigos contra a sua vida. A Bíblia afirma em 2 Crônicas 20, no versículo 2, que alguns homens informaram a Josafá e disseram: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Grande multidão vem contra ti. São inimigos. E qual foi a reação instantânea do rei? No versículo 3, então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. E esta é a típica reação natural quando nós somos confrontados com situações que fogem do nosso controle. A gente vai levando muito bem enquanto a gente consegue administrar, a gente vai levando muito bem enquanto a gente consegue dominar a causa, mas quando aquilo foge do nosso controle, quando aquilo foge da nossa capacidade de administração, tantas vezes, tal qual o rei, nós sentimos medo, nos amedrontamos, quando aparentemente as coisas vão contra nós. Quando parece que não há uma solução, uma resposta. Quando parece que há uma conspiração contra a nossa família, contra a nossa vida. Nossa reação natural é sentir medo. De imediato nós sentimos medo, diz alguns textos, alarmados. E não existe nada de errado, inicialmente, em sentir medo. Sentir medo, inicialmente, é uma reação natural de todo ser humano. O problema é o que você faz após esse momento de medo. O que você faz com esse medo? O que você faz depois desse sentimento ter lhe tocado? Será que você fica desanimado e desiste? Quando seus planos não dão certo, quando os inimigos eles estão se amontoando contra a sua vida, você fica desanimado e desiste? Você perde a esperança e a perspectiva de avançar e vencer? Será que você é daqueles que saem em retirada mesmo antes de tentar um pouco mais? Você fica desmotivado e foge, ou você se sente motivado em Deus para buscar uma alternativa para a sua causa? Josafá e todo o seu povo, eles tomaram 6 decisões importantíssimas quando foram confrontados pelos seus 3 inimigos. Eu creio que essas decisões, elas ajudarão a cada um de nós a encontrar também solução para as nossas causas que aparentemente são impossíveis. Eu te pergunto uma coisa nessa noite: você espera um sobrenatural de Deus em sua vida? Apenas eu? Muitos aqui, sobrenatural de Deus, coisa que você sabe que só Deus pode. O que fazer quando somos confrontados com impossibilidades? Veja, a primeira atitude do rei é um passo nosso. Liga a sua mente com Deus. A primeira atitude para você, quando você é confrontado com situações impossíveis, liga a sua mente com Deus. Você percebe no versículo 3 e 4 que Josafá, ele vai ajuntar aquele povo para buscar a Deus, para falar com Deus, e eles se unem e eles ligam a sua mente com Deus. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. A Bíblia, ela é muito clara aqui em dizer que Josafá decidiu, irmãos, consultar a Deus. E todo o povo seguiu o exemplo do rei para buscar ao Senhor.
Então, quando algum problema difícil, quase que impossível, surge na sua vida, o que você tem que fazer, em primeiro lugar, você tem que ligar a sua mente com Deus. Ou você liga a sua mente com Deus, ou você se desespera tentando encontrar uma solução para a sua causa. O que acontece é que a maioria das pessoas se desesperam e buscam em coisas e buscam em outras pessoas uma solução para a sua causa. Mas o que a Bíblia nos orienta aqui é ligar a nossa mente com Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida ao encarar os problemas que surgem inesperadamente nas nossas vidas. São problemas, muitas vezes, que aparentemente se mostram impossíveis, sem uma solução, sem resposta. A primeira coisa que a gente precisa ligar a nossa mente com Deus. Nós precisamos consultar a Deus. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse problema, com essa luta? O que, Senhor, tu vês que eu não consigo enxergar? Me mostra. Liga a sua mente com Deus e clama a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais, eu preciso ver aquilo que humanamente eu não consigo ver. E além disso, esse mesmo texto diz que Josafá proclamou um jejum, e jejum nada mais é do que uma das melhores atitudes para nós ligarmos a nossa mente com Deus. Através do jejum e da oração nós podemos compreender melhor a direção de Deus para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, na necessidade de um sobrenatural de Deus, ao encarar com situações aparentemente impossíveis, não se esqueça, o primeiro passo é ligar a sua mente com Deus. Diga para o seu irmão: liga a sua mente com Deus. Segundo passo, o que fazer quando sou confrontado com impossibilidade? Converse com Deus sobre o seu problema. Uma frase antiga que a gente diz: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É quase isso. Converse com Deus sobre a sua causa. Em outras palavras, ore a Deus. Ore a Deus. E eu creio que aqui entra o poder da oração, e foi exatamente isso que aconteceu aqui na experiência do rei. Você vai ver que do versículo 5 ao versículo 12 de 2 Crônicas 20, nós encontramos a oração de Josafá. E ele inicia a oração dele no versículo 5 da seguinte forma: pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e orou. Para enfrentar situações impossíveis na sua vida, a oração deve estar no topo da sua lista de atitudes. A oração não deve ser a última escolha. A oração não pode ser o último recurso. Orar logo assim que você identificar a sua causa. Orar logo assim que você se deparar com aquele perigo, e não depois que você tentar fazer tudo sozinho e depois de nada dar certo, aí sim, agora que nada deu certo, você busca o recurso da oração. Não. Tem gente que chega e diz assim: olha, agora que eu já tentei tudo, a única coisa que me resta é orar. A única coisa que me resta é orar? Como assim? A primeira coisa, isso deve estar no topo da nossa lista de escolhas, de atitudes, oração. Já existem outras pessoas que dizem assim: olha, eu até oro, mas não adianta mais esperar que uma resposta venha. Na verdade, eu não acredito mesmo que algo de especial possa ainda acontecer na minha vida. Então, meus amados irmãos, você crê na oração como uma maneira que Deus tem de manifestar o sobrenatural dele na sua vida? Eu creio. Eu já alcancei grandes respostas de Deus através do joelho no chão e da boca no pó. Eu creio, irmãos, que existe um poder da parte de Deus que é liberado diante de uma oração sincera.
Eu creio que Deus libera um poder sobrenatural quando Ele colhe as nossas lágrimas, quando Ele percebe a nossa contrição, a nossa humilhação. O rei orou e chamou todo o povo para orar juntos. Duas coisas, nesta oração nós encontramos dois aspectos fundamentais, duas coisas que cada um de nós, a gente precisa aprender quando nós oramos e pedimos uma intervenção de Deus. Veja aqui na sua oração, 2 Crônicas 20, versículo 6, Josafá nos ensina como orar e clamar a intervenção de Deus. Ele aqui faz dois questionamentos a Deus. Ele diz: não és tu, Deus, nos céus? Não és tu, Senhor, que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ao necessitarmos de um sobrenatural, irmãos, a primeira coisa que nós necessitamos em nossa oração é lembrar de quem Deus é. Lembrar de quem Deus é. E ele lembra, ele ora e diz: não és tu, Senhor. Quando você orar a Deus, lembra de quem Deus é. Senhor, tu és o Criador do universo. Senhor, eu estou orando a ti, porque eu sei que não existe nada difícil para ti. Eu estou orando a ti porque eu sei que tu és o Deus do impossíveis. Não há nada que o Senhor não possa realizar. O próprio Senhor respondeu isso através de uma pergunta retórica em Jeremias 32 e 27. E ele diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu posso todas as coisas. O objetivo desta mensagem, irmãos, é nos ajudar a saber o quão poderoso é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Deus, para que possamos compreender a grandeza do nosso Deus. Meu grande sonho é todos quantos Deus nos enviar possam perceber quão grande, quão poderoso é o nosso Deus, e que não existe nada, absolutamente nada, que seja difícil ou impossível para o nosso Deus. Quando você necessitar de um sobrenatural de Deus na sua vida, lembre-se de quem Deus é. E a segunda pergunta que o rei em oração faz, está em 2 Crônicas 20, 12, ele diz: não irás tu, Senhor, não irás tu julgá-los? E aqui é óbvio que o rei está se referindo aos seus 3 inimigos. Só que além disso, ele aqui aponta para o fato de que no passado, Deus de uma forma maravilhosa interviu, Deus de uma forma maravilhosa libertou o povo, e agora ele está orando a Deus e dizendo: Senhor, nós precisamos novamente do teu auxílio, da mesma forma que tu operaste no passado, nós cremos que o Senhor tem poder de operar no presente, nós precisamos da tua presença, Senhor. Em outras palavras, o rei está orando e dizendo a Deus: Deus, nós contamos com a tua intervenção mais uma vez, nós precisamos que tu venhas manifestar mais uma vez na nossa vida. E essa, irmãos, é a maneira correta de orar por um sobrenatural de Deus. Lembre-se de quem Deus é e olha para o seu passado e se recorde a maneira pela qual Deus já lhe ajudou. Deus foi contigo em todo o tempo do passado, e esse mesmo Deus que te abençoou no passado é o Deus que está contigo no presente, está cuidando do teu hoje e está trabalhando no teu futuro. Lembre-se de quem Deus é. O que fazer quando sou confrontado com batalhas, com inimigos, com lutas, com impossibilidades? Terceiro ponto: admita a sua fragilidade. Admita a sua necessidade. Admita que sem Deus você não é nada. Admita que você realmente precisa de ajuda. Confessa a sua inabilidade, confessa a sua incapacidade de resolver aquele problema, aquela luta por você mesmo.
Veja aqui que o rei, ele admitiu a limitação, não apenas dele, mas de todo o povo. No versículo 12, ele diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ouça o que eu vou dizer a vocês nessa noite. Você nunca receberá o sobrenatural de Deus na sua vida, até que você reconheça que necessita dele. Enquanto você pensar, eu posso levar o meu casamento sozinho, eu posso consertar a minha vida conjugal sozinho, eu posso sair dessa dívida sozinho, eu tenho meus planos, minhas estratégias, eu posso me virar, eu posso dar o meu jeito, eu saio desse problema sozinho. Enquanto você pensar assim, você estará sozinho. Sobrenatural de Deus acontece somente quando nós admitimos para Deus a nossa necessidade da intervenção dEle. Quando você admite que em si mesmo não há forças e que você precisa da força dEle na tua vida para você avançar, para você alcançar. O próprio Jesus, em João 15, 5, nos advertiu quanto às limitações que a gente sofre ao nos afastar dEle. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Em 2 Crônicas 20, que é o texto que nós estamos, você consegue ver o paralelo entre o versículo 12, quando o rei diz: em nós não há força, com o versículo 6, quando ele diz: na tua mão está a força e o poder. Em nós não há força, mas em tuas mãos está a força e o poder. E quando você compreende isso, você passa a andar por um caminho de milagres. Quando você compreende que em ti não há forças, mas nas mãos do Senhor está toda a força e o poder, você passa a andar por um caminho de milagre. Porque você admite que em si mesmo não há força, mas você crê que Ele pode todas as coisas. Então liga a sua mente com Deus. Ore ao Senhor e conte para Deus a tua causa, o teu problema, entrega nas mãos de Deus. E admita sua pequenez, admita a sua limitação, admita a sua fragilidade. Agora temos o quarto passo, importantíssimo tanto quanto os outros. Olha para Deus e não fixe tanto seus olhos assim no seu problema. Não fique aprisionado à sua causa. Eu sei que muitas vezes as causas são difíceis. Eu sei que muitas vezes a luta vem e ela se mostra grande, como que um gigante sobre nós. Mas faça um exercício de não se aprisionar aos seus problemas. Aprisione-se à graça de Deus, ao poder de Deus, ao amor de Deus. A experiência do rei aqui, ela continua quando ele diz, aqui na última parte do versículo 12, e não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É como quem diz: Senhor, eu não faço ideia de como eu vou resolver essa impossibilidade na minha vida, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu não sei como que eu vou sair dessa, mas os meus olhos estão em ti, Senhor. O problema da grande maioria das pessoas é que elas focam a sua atenção nas circunstâncias em vez de olharem para Deus. Nosso problema é esse muitas vezes. Nós focamos a nossa atenção nas adversidades e esquecemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso. E quando a gente esquece disso, nós nos colocamos numa causa muito pior do que aquela que nós entramos. Para de olhar para o seu problema e olha para o Deus que tem a solução para o seu problema. Olha para o Deus que tem a solução para o seu problema. Tenha a sua atenção não voltada para as suas imperfeições.
É um exercício, irmãos. É um exercício isso. Se você ficar olhando para o mundo, se você fixar os seus olhos ao seu redor, as suas adversidades, se você olhar só para a sua luta, só para as batalhas da sua vida, você vai se estressar, você vai se aborrecer, você vai desanimar, você vai fracassar. Mas quando você olha para Deus, você encontra descanso para a sua alma. Quando você olha para Deus, você encontra refrigério para a sua vida. O conselho de Paulo, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Minha pergunta é, onde que estão os teus olhos? Para onde você fica olhando? Para onde estão voltados os seus olhos durante toda a semana? Nos seus problemas ou no Senhor? Nas suas impossibilidades ou no Deus que pode todas as coisas? O texto de 2 Crônicas 20, que nós estamos acompanhando, nós encontramos uma das mais lindas promessas da Bíblia. Na segunda parte do versículo 15, Deus diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, porque a batalha não é de vocês, mas a batalha é do Senhor. Não fique preocupado com as suas impossibilidades, com seus inimigos, porque esta batalha não é tua, é de Deus. Irmãos, que promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Deus está dizendo aqui para mim e para você: você está preocupado com o que, filho? Essa batalha é minha. Esta batalha é minha. O problema, irmãos, a verdade é essa, é que muitas vezes nós somos a causa da dificuldade. Por quê? Porque nós não permitimos que essa promessa se cumpra na nossa vida. Muitas vezes nós somos a causa da dificuldade, porque nós não permitimos que essa promessa se cumpra na nossa vida. E por uma simples razão, nós queremos lutar sozinhos. E com isso, sem perceber, nós estamos brincando de ser Deus. Escuta isso. Para de tentar ser a solução para o seu problema. Para de tentar ser a solução para o seu problema. Para de tentar ser a solução para as suas dificuldades. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e é Ele quem diz que essa batalha não é nossa, e sim dEle. Como eu enfrento as minhas impossibilidades? Liga a sua mente com Deus, fale com Deus em oração sobre a sua causa, admita a sua necessidade, e olha para Deus, fixe os olhos no Senhor, e não na sua causa. E Deus vai te responder nesse momento: não se preocupe, essa batalha é minha, não é tua. Passo número 5, tenha fé, tenha confiança no livramento que vem do Senhor. Em 2 Crônicas 20 e 17, Deus disse para o rei: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, não desanimem. Irmãos, que batalha estranha é essa? Numa batalha em que não se foi necessário lutar. E aqui, irmãos, há um aspecto fundamental na caminhada nossa com Deus. Deus está dizendo: não desanimem. Deus está dizendo: não tenham medo. Escuta isso, irmãos. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Quando você diz: Deus, eu preciso do teu sobrenatural, Ele diz: filho, filha, confia em mim. Creia em mim. Descanse em mim.
Mesmo que você esteja então enfrentando algo aparentemente impossível, não fuja, não esmoreça, não abandone. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque nesse momento Deus quer te ensinar algo. Deus quer ensinar para a sua vida e para a minha vida que Ele é tudo aquilo que nós precisamos em qualquer momento da nossa vida. Deus quer nos ensinar isso. Tudo o que você precisa é apenas da presença dEle. A coisa mais importante que você realmente necessita na tua vida é ter a presença de Deus na sua caminhada. Nós encontramos ainda em Crônicas 20, só que agora no versículo 20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, confia no caráter de Deus. Permaneça firme na certeza de que Deus, irmãos, é fiel. E quando Deus promete, Ele cumpre. As pessoas falham, nós falhamos com as pessoas, mas quando Deus libera uma promessa dEle sobre a nossa vida, Ele cumpre. Confia na revelação de Deus, confia na orientação que Deus nos deu através da sua palavra. Permaneça firme na palavra de Deus, confia nas promessas da Bíblia. Elas são fiéis. E finalmente, a última atitude, louve a Deus, mesmo antes de alcançar a vitória. A gente tem aquele velho hábito de louvar a Deus quando a vitória vem, é claro. Estou feliz, irmãos, olha, estou batendo palmas, estou alegre, mas o que foi que eu recebi? Uma vitória. Não existe nada de errado nisso, mas Deus espera que você aprenda a louvá-lo antes da vitória se manifestar na sua vida. As trombetas tocam antes e as muralhas caem depois. O louvor, ele precede a vitória. O louvor vem antes e a vitória vem depois, como resposta ao nosso louvor e adoração. Como eu disse no início, irmãos, essa é uma história extraordinária. A história do rei Josafá não é uma história tão simples assim. Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que revestindo de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, o rei se coloca diante dos soldados e diz, olha, eu sei que nós estamos em guerra, eu sei que nós estamos diante de uma batalha, nós temos um plano, e o plano é o seguinte, eu quero que o coral vá à frente. Mas como assim? Os soldados das lanças? Não, eu quero que o coral vá à frente. Chamem os tambores, chamem as flautas, chamem o instrumento de cordas, nós vamos à frente dessa batalha louvando a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Será que o rei, irmãos, estava louco? Absolutamente não. Aquilo era um símbolo de como quem diz, nós já estamos louvando, nós já estamos agradecendo a Deus pela vitória que pela fé nós já recebemos do Senhor. Já estou louvando antes, eu creio que Deus vai agir, eu creio que Deus vai se manifestar, eu creio que a minha casa vai ser restaurada, eu creio que a minha vitória vai chegar, então mesmo sem ver, eu já estou louvando a Deus antecipadamente, porque eu sei que Deus é fiel. Louvar a Deus é uma forma de você verbalizar a tua fé. Você verbaliza a tua fé quando você louva a Deus antes da vitória. A atitude do rei aqui nada mais foi do que uma maneira de demonstrar a fé que ele tinha em Deus. Então, a minha pergunta para você nessa noite é, quando que você vai agradecer a Deus na situação que você está enfrentando, por mais adversa que seja, quando você vai passar a agradecer a Deus pela vitória, mesmo que ela não faça parte da sua vida ainda? Depois que a bênção vir? Isso é fé, irmãos? Louvar a Deus só depois que a vitória vem? Será que isso é fé? Qualquer um pode agradecer a Deus depois de uma bênção, qualquer pessoa. Só que a fé verdadeira é agradecer a Deus por sua intervenção, mesmo antes dele intervir.
agradecer a Deus pelo seu milagre, mesmo antes do seu sobrenatural acontecer. Quais foram os resultados aqui, encerrando já, o resultado da experiência do rei? Número 1, versículo 22 diz que veio a vitória. Quando começaram a cantar e quando começaram a dar louvores ao Senhor, Deus preparou armadilhas contra os seus inimigos. Diz a Bíblia que quando o povo começou a levantar a voz e cantar ao Senhor, os inimigos se confundiram e começaram a lutar entre eles, e começaram a guerrear entre eles. Eles mesmos se destruíram e o povo de Deus recebeu a vitória. Número 2, veio o testemunho, versículo 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando ouviram que o Senhor tinha lutado contra os inimigos de Israel. Escuta isso, irmãos, quando Deus luta as nossas batalhas, as pessoas ao nosso redor vão perceber que a nossa vida é diferente, por uma simples razão: Deus dirige a nossa vida. Nós somos dirigidos por Deus. Você precisa de um sobrenatural de Deus em sua vida? Liga a sua mente com Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e que você curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração juntos. Aleluia. Traz à memória a sua causa. Traz à memória aquilo que se mostra impossível. Senhor, como Tu vês a nossa causa, Pai? Senhor, nós queremos ver esta situação através dos Teus olhos. Nós abrimos mão do controle da nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença ao nosso lado. Nós queremos sentir a Tua presença nesse momento, Senhor. Senhor, eu sei que nada é impossível para Ti. Nós sabemos quem Tu és. E sabemos que Tu podes todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sempre lembrar que Tu podes todas as coisas. Nós reconhecemos que Tu nos ajudaste tantas vezes. Ajuda-nos outra vez, Pai. Deus eterno, Tu sabes da nossa situação. Admitimos, Pai, que muitas vezes o problema somos nós mesmos por tentarmos superar nossas dificuldades sozinhos. Senhor, perdoa-nos por isso, Pai. Nós temos vivido dentro das nossas circunstâncias. Temos olhado muito para o nosso problema em vez de olhar para Ti, Senhor. Não sabemos o que fazer, mas nos ajuda a fixar os nossos olhos em Ti. Deus, nesse momento entregamos a situação completa em Tuas mãos. Nosso problema na nossa casa, no nosso lar, na escola, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira. Oh Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nos ajuda a entender que esta batalha não é nossa. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti. Deus, nós cremos que nesse momento, nesta noite, ó Deus, nós cremos que inicia-se a mudança em nossas vidas, e nós Te agradecemos antecipadamente. Muda em nós, Senhor, tudo aquilo que necessário for. Transforma a nossa vida, ó Deus. Ajuda-nos a não sentir medo, Senhor. Ensina-nos tudo o que for necessário para que sejamos segundo o Teu coração. Nós já Te agradecemos, Senhor. Nós já Te louvamos pelo livramento que o Senhor, ó Deus, nos concederá. Em
nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela tua vitória, Senhor. Mesmo sem os nossos olhos naturais contemplarem, os nossos olhos espirituais já podem ver o grande livramento que o Senhor está trazendo para aqueles que confiam em Ti, a grande vitória que o Senhor está provendo para aqueles cujos corações estão sinceros na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que ao coração contrito, ao espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Faz valer a Tua palavra, vem sobre nós, enche esse lugar, enche as nossas vidas, Senhor, com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor. É o clamor, Senhor, daqueles que sabem quem tem crido, que sabem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo colocamos em Tuas mãos, Senhor. Ministra em cada coração, ministra em cada vida, Senhor, que está aqui diante da Tua presença. Colhe as lágrimas, Senhor. Venha transformar toda fraqueza em força. Aquele que está caído, Senhor, levanta. Aquele que se sente enfraquecido, fortalece, ó Deus. Aquele que está enfermo, traz saúde, ó Deus. Aquele que está cabisbaixo, a Tua palavra diz que se o justo cair, o Senhor o levantará. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. A Tua palavra diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, Senhor, em Ti está toda a nossa força. Nós não temos a ninguém senão a Ti, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, nós descansamos em Teus cuidados. Cuida da nossa família, cuida da nossa igreja. Venha prover os recursos para a nossa igreja, venha prover os recursos para a nossa família, da mesma forma que tem provido até o dia de hoje, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos abandona, que nunca nos deixa e nunca nos deixará. Obrigado, Pai, pela Tua presença, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Uma salva de palmas de vitória para o Senhor Jesus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Louvemos a Deus. Quando tudo diz Glórias a que Ti. não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer, Deus do impossível.
você que ainda não tem uma aliança com esse Deus, esse é o momento o qual nós exaltamos o Senhor devido à sua majestade, de ser Ele um Deus único, verdadeiro e digno, o Deus da nossa salvação. Esse é o momento que não eu como pastor, mas o próprio Jesus, Ele te convida. Se você ainda não tem essa aliança com Ele, Ele te convida a vir a Ele. Até mesmo você que um dia aceitou Jesus como seu dono, como seu proprietário, como seu salvador, e você se afastou, Ele te convida nesse momento a levantar a sua mão para Ele e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Nós temos um irmão ali com a mão levantada, temos mais uma pessoa lá atrás, mais uma irmã, temos mais um irmão aqui na frente, temos mais um irmão, uma irmã, não estou vendo, só uma mão, mais uma irmã, aleluia, tem mais uma irmã lá em cima. É dia de festa, é momento de festa nos céus. Eu quero convidar você, vem aqui à frente, cadê os obreiros? Vem cá, minha irmã, vem cá, não fica aí não. Quem mais? Tem mais alguém? Não fica com vergonha não. Eu sempre digo o seguinte, não deixe o super bonder de Satanás prender. Não estou menosprezando, não estou falando mal do super bonder cola não, mas a cola do diabo, não deixa que ela prenda você na cadeira não. Venha à frente. Cadê a irmã que levantou a mão lá em cima? Está aqui. Tem mais alguém? É hoje, o momento é hoje, é agora, não é amanhã. É agora. Aceitar Jesus é algo maravilhoso. Ou melhor, deixar ser aceito por Ele é algo maravilhoso. É maravilhoso. Pastor Renato, chega aqui, filho. Pastor Renato, ele pregou a palavra, eu vou pedir que ele ore, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Com certeza, queridos, os seus nomes vão ser escritos no livro da vida. E esse livro da vida, só um escreve os nossos nomes: Jesus. Pastor Renato. Glorioso Deus, Tu conheces cada um, Senhor, dos Teus filhos que estão aqui diante do Teu altar, porque na verdade, Pai, nós cremos que foi o Senhor mesmo que marcou o encontro com eles aqui nessa noite. Muitas vezes achamos, Senhor, que é o convite de um vizinho, de um amigo, de um irmão. Muitas vezes, ó Deus, vimos a Sua igreja achando que porque não estamos com o nosso tempo vago, mas por detrás de tudo isso há uma orquestração celestial. O Senhor convidou os Seus filhos a estarem aqui hoje para ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra é irresistível, Senhor. Ó Deus, venha fortalecer os passos dos Teus filhos, para que eles nunca mais venham se afastar da Tua presença. Senhor, coloca uma coluna de fogo ao redor dos Seus filhos. Fecha as brechas, Senhor. Joga por terra toda a legalidade que porventura o inimigo tem encontrado em suas vidas até o dia de hoje, Senhor. Muitas vezes sujos pelo pecado, mas hoje, Senhor, o Senhor está lavando os pecados dos Seus filhos. O Senhor está lançando no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembrará mais, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Ó Deus, em nome de Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. Não há mais condenação sobre os Seus filhos. Esse jugo, esse fardo está sendo trocado pelo Teu.
porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Ó Deus, ajuda os seus filhos a caminharem na tua presença, que eles venham caminhar dentro dos moldes que tu tens ordenado para o teu povo, Pai. Fortalece cada coração, cada mente, fortalece os seus filhos, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida. Esses seus filhos estão fazendo parte da tua família hoje, e nós profetizamos que nunca mais eles se afastarão da tua presença. Eles estão sendo levantados hoje como instrumentos de valor em tuas mãos, e através deles virão sua família, virão seus amigos. Eles serão evangelistas do Senhor, pescadores de almas, e trarão muitas vidas para o teu reino, através do seu testemunho de vida, Senhor, porque grande será a tua presença na vida dos seus filhos. É nisso que nós confiamos, nisso cremos, e por isso te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vai ter ali nossas irmãs vão acompanhar vocês. Pode voltar ali, pode estar anotando seus nomes para continuarmos orando por vocês. Amém? Estenda suas mãos aos céus. Ó Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome santo do teu Filho Jesus Cristo que estendemos as nossas mãos com a certeza de que o Senhor está ao nosso alcance. Ó Deus, quando estendemos as nossas mãos é como se estivéssemos tocando nas orlas das suas vestes. E nesse termo de culto, Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas vidas que o Senhor alcançou neste momento, pelas vidas que o Teu Espírito Santo, a partir deste momento, está fazendo morada, pelos corações que estão sendo habitados, foram habitados neste momento pelo Teu Espírito. Portanto, Pai, nós só temos a agradecer a Ti, agradecer pelo Teu precioso e grande amor, ó Deus, agradecer a Ti, Jesus Cristo, pela Tua infinita graça e misericórdia, agradecer a Ti, ó Espírito Santo de Deus, pelas Tuas consolações aos nossos corações. Pai, continua derramando do Teu poder e da Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificá-lo, você pode bendizê-lo, você pode declarar que só Ele é Deus e que não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, por isso nós bendizemos o nome. Aleluia, aleluias, aleluias. Queridos e amados, boa noite a todos. Que Deus abençoe as suas vidas, continue abençoando suas vidas, rica e abundantemente. Não saia sem dar um abraço no irmão, não saia sem falar com ele: olha, Jesus te ama e eu também te amo. Vamos na paz do Senhor. Amém e amém.